Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de práticas experimentais. O tema dessa semana é a notação científica, uma matéria de matemática, mas que vem aí para ajudar e facilitar a escrita de alguns números muito grandes ou muito pequenos no nosso dia a dia. Nós vamos ter uma atividade aí, né, que está no PET, que é um jogo da memória de notação científica. Mas antes de fazer a atividade, eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês sobre a notação científica, o que ela é, suas aplicações, como ela vem ajudar aí a escrita dos números no nosso dia a dia. A notação científica é a escrita do número em potências de 10. A cada número que a gente eleva, o expoente, o número que sobe no expoente corresponde a uma casa decimal, a um zero que você vai acrescentar. Por exemplo, em vez de você falar 10 mil, você pode falar 10 elevado à quarta. Em vez de você falar 100 mil, você fala 10 elevado a 5. Então, utiliza aí potências de 10, né, para não ficar colocando aquele tanto de zero, aquele tanto de casas decimais em números muito elevados e em números muito pequenos que a gente vai ver que o expoente fica negativo, né? Por exemplo, 10 ao quadrado é 100. Então, é uma forma de utilizar a potência e facilitar a escrita dos números. A gente vai ver que tem muita aplicação aí no nosso cotidiano, em algumas áreas, né, da ciência, e a gente vai ver como que a notação científica favorece e é utilizada. A notação científica é uma forma simplificada de escrever números com valores muito grandes ou muito pequenos. Ela é muito utilizada na astronomia, na física, na química, na biologia, pois podemos representar com ela o número de moléculas, né? Número de moléculas que são átomos, são partículas muito pequenas, né, mas que estão agrupados em grandes quantidades. No caso da astronomia, com a notação científica, a gente consegue escrever de forma mais simples a distância entre corpos no espaço. E também a gente consegue, no ramo da biologia, representar o tamanho de algumas células e bactérias, né, escrever o tamanho desses micro-organismos, utilizando aí a notação científica potência de 10 para falar assim do tamanho da célula de uma forma mais simples, né? De uma forma mais simplificada, em vez de ter que colocar aquele tanto de zero, né? Que representa lá o número do expoente elevado ao negativo, né? Porque quando o que está se estudando, né, no caso a célula, a bactéria é muito pequena, a gente não consegue visualizar a olho nu, no caso os vírus, as bactérias e os átomos e as moléculas mesmo, então o expoente ele fica negativo, né? E quando é valores muito grandes, por exemplo, as grandes distâncias utilizadas aí na astronomia, a velocidade da luz, a gente vai ver que é um número muito elevado, aí o expoente é positivo, né? Não precisa ficar negativo. Vamos ver um exemplo de como seria o número 1 trilhão em notação científica. Se você contar quantos zeros tem aí, você vai ver que vão ser 12 zeros, né? Então, 1 trilhão, se eu quiser escrever isso em notação científica de forma mais simplificada, é o 10 elevado a 12. O número 10 a gente chama de base, né? E o 12 é o expoente. Então, a base é 10 e o expoente é 12. Né? O número que está no expoente corresponde aí à quantidade de zeros, que vai equivaler aí a 1 trilhão. A notação científica é sempre baseada, então, em potências de 10. Por isso, gente, a relação da matemática aí, a potenciação é muito útil na representação de números grandes ou pequenos, como veremos a seguir. E aí tem um esquema, né, que mostra aí a base 10, um número maior ou igual a 1, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, para a gente utilizar a notação científica,
nós utilizamos números, por exemplo, de 1 a 9. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, podemos utilizar números de 1 a 9 vezes 10, né, que é a potência de base 10, e o expoente pode ser um número inteiro positivo, negativo ou nulo. Aí tem alguns exemplos de grandes números que a gente pode estar utilizando em anotação científica para representá-los. Olha quantos zeros tem aí, 3 nesse número. Distância entre a Terra e o Sol, 3, 6, 9, 10 zeros, né? Então, dá para a gente escrever aí 15 na forma de notação científica, como seria 15 vezes 10 elevado a 10, né? Ou se a gente quiser transformar um número ali, a gente não precisa trabalhar só com os zeros. Se eu quiser transformar um número em decimal, e em vez de colocar 15 vezes 10 elevado a 10, que é a quantidade de zeros aí, eu posso colocar, por exemplo, uma vírgula aí entre o 1 e o 5, e ficaria, nesse caso, 1,5 vezes 10 elevado a 11, né? Porque aí a quantidade do expoente que eu vou utilizar, eu conto até onde está a vírgula. Então, se eu colocasse aí 1,5, né? O meu expoente subiria 1, ficaria 1,5 vezes 10 elevado a 11. Ou, se eu quiser deixar 15 mesmo e não utilizar em forma decimal, ficaria 15 vezes 10 elevado a 10, que é a quantidade aí de zeros que vai equivaler ao expoente. Então, não precisa se trabalhar só com os zeros, né? No caso, aí eu poderia colocar 1,5 também, só que aí subiria um número no expoente. Agora, a gente também tem exemplos de pequenos números. Uma célula do corpo humano tem, em média, a massa igual a 0,000000008 gramas. Vamos contar a quantidade de zeros que tem aí da vírgula para a direita. Nós temos 3, 6, 8 zeros, né? Então, o que eu poderia colocar aí? Eu poderia colocar que, como tem um zero antes da vírgula, ficaria aí no caso, então, 0,8, né? Porque esse 0, aqui, ele permanece. 0,8 vezes 10 elevado a o número de zeros que tem após a vírgula, que no caso são 3, 6, 7, 8. Então, o tamanho, a massa média de uma célula do corpo humano, se eu quiser dizer em notação científica, ficaria 0,8 vezes 10 elevado a menos 8. Nesse caso, o expoente é negativo, porque é número muito pequeno, 0,00000. São 8 zeros negativos, por isso o sinal do expoente fica negativo. 0,8 vezes 10 elevado a menos 8. Agora vamos falar de números muito grandes. A velocidade da luz, ela tem um valor aproximado, não é exato, mas é aproximadamente, que a gente fala que é 300 mil metros por segundo, ou 300 milhões, né, de quilômetros por segundo. Como que eu colocaria este valor em notação científica? 300 mil metros por segundo equivale a 300 milhões de metros por segundo, quer dizer, desculpa, velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. Este valor eu colocaria assim, 3,0 vezes 10 elevado à oitava potência. Isso em metros por segundo. Mas a gente sabe que para passar metros por segundo, que é menor do que quilômetros por segundo, se eu for passar para quilômetros por segundo, eu reduzo 3 casas decimais. Então, se em metros por segundo era 3,0 vezes 10 à oitava, para quilômetros cai 3 zeros aí do expoente,
né? Que metro para quilômetro, a gente sabe que multiplica, né? Divide por 1000, né? Metro para quilômetro a gente divide por 1000. Então, reduziria aí 3 casas decimais, e se fosse pedir aí a velocidade da luz em quilômetros por segundo, seria 3,0 vezes 10 elevado à quinta potência, né? O valor da velocidade da luz é extremamente elevado. É exatamente por essa razão que, quando ocorre uma tempestade, o clarão, o relâmpago de um raio, por exemplo, a gente acaba que escuta, né, antes a gente vê o relâmpago primeiro e depois escuta o trovão. Então, a velocidade da luz ela é extremamente rápida. Então, primeiro a gente vê o clarão do relâmpago e depois a gente escuta o trovão, né? A gente vê o clarão primeiro, porque é um valor muito elevado. Ao se propagar em outros meios diferentes do vácuo, a gente sabe que o vácuo, na física, a gente estuda que é um meio que não tem ar. Mas ao se propagar em meios diferentes do vácuo, a velocidade da luz sofre uma redução do seu valor. E na água, por exemplo, a velocidade da luz já é outro. Um valor mais elevado que a gente tem, então, que a gente viu que é o 3 vezes 10 elevado à oitava, é o valor da velocidade da luz no vácuo, né? E em metros por segundo. Agora, em outros meios, a velocidade da luz diminui. Na água, por exemplo, a velocidade da luz está em torno de aproximadamente 2,2 vezes 10 elevado à quinta potência, né? Isso, né, daria um valor aí de 2, em torno aí de 2.200.000, né? Daria em torno disso. Vamos ver, vamos só conferir se é isso mesmo. 2.200.000. Depois a gente confere. Um valor elevado também. Cientistas em laboratório investigam elementos microscópicos, né, como os vírus, bactérias, moléculas e partículas. Como a gente já falou, são invisíveis a olho nu. E apenas no microscópio é possível visualizar alguns seres tão minúsculos. E aí eu trouxe uma curiosidade para vocês, o coronavírus, por exemplo. Olha o tamanho que o coronavírus tem, é 0,0000001 metros por segundo. Se eu colocasse esse número em notação científica, ficaria quanto? Depois da vírgula, eu poderia contar todas as casas, inclusive a do 1. E aí eu poderia colocar, seria 3, 6 zeros e mais um 1, seriam aí um expoente de número 7. Então, ficaria aí o tamanho do coronavírus 1 vezes 10 elevado a menos 7. Expoente negativo seria o tamanho dele. É importante lembrar que quando a gente se trata, assim, estuda valores muito baixos, muito pequenos, como, por exemplo, tamanho de vírus, de bactérias, a vírgula anda sempre para a direita, né? Se eu for caminhar com essa vírgula aí do exemplo do coronavírus, né? Então, ela vai parar lá depois do 1. E aí, eu colocaria em notação científica 1 vezes 10 elevado a menos 7. Agora, quando a gente fala de valores muito elevados, né, a gente anda com a vírgula para a esquerda, tá bom? Aí tem o exemplo também do tamanho de uma ameba, né, que é 0,0002 metros, o que em notação científica corresponde a 2,10 a menos 4. Nesse caso, a vírgula andou para a direita 4 casas, né? Ela andou para a direita 4 casas, e quando a gente fala de valores muito elevados, aí ao contrário, a vírgula anda para a esquerda, e aí se acrescenta zeros, né? E aí eu coloquei uma fotinha
né, de várias bactérias, micro-organismos aí, extremamente pequenos, só podem ser visualizados aí no microscópio, né? E aí os cientistas utilizam da notação científica, né? Bactérias aí, estafilococos, enterococos, todas bactérias que precisam aí para a gente expressar o tamanho, sua quantidade, né? Precisa se utilizar a notação científica. Também coloquei mais alguns exemplos, que é uma bactéria que mede 0,0000005 metros. Qual seria o tamanho dessa bactéria utilizando a notação científica? A gente acabou de ver que no caso de micro-organismos de números extremamente pequenos, a vírgula vai andar para a direita. Então, eu posso andar com essa vírgula para a direita. E quantas casas eu posso usar? Eu posso andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais aí. Eu posso parar depois do 5. Então, eu posso andar aí com 5 zeros para a direita e mais o número 5. Então, se a gente transformasse para notação científica, ficaria aí 5 vezes 10 elevado a menos 6. Porque só de zeros, quando eu começo a caminhar com a vírgula para a direita, eu tenho 5 zeros. E aí eu ando mais uma casa, que é a casa referente ao número 5. E aí eu posso colocar só o número inteiro, né? Que a gente sabe que tem que ser um número de 1 a 9, né? Maior ou igual a 1 e menor que 10, nesse caso vai ser o 5, e o 5 eu elevo aí a menos 6, que é a quantidade de casas que eu andei com a vírgula para a direita, andei 6 casas, que foram 5 zeros, e mais o número 5, que também conta como uma casa que eu andei. Então, ficaria aí 5 vezes 10 elevado a menos 6, o tamanho da bactéria, quanto ela mede. Tem outros exemplos aí também de tamanhos de bactérias e de vírus. Como será que ficaria em notação científica? Olha o tamanho do vírus da gripe. Olha depois da vírgula aí, se a gente for andar para a direita, quantos zeros nós temos? Só de zeros nós temos 8. Nós temos 8 zeros, depois tem o 2 e o 3. Se eu quisesse utilizar o número 2,3, né, eu andaria com a vírgula até o 2. Então, quantas casas eu andaria com essa vírgula? Andaria 3, 6, 7, 8, andaria 9 casas, se eu colocasse ela lá entre o 2 e o 3 para ficar 2,3. Então, ficaria 2,3 vezes 10 elevado a menos 9, o tamanho do vírus da gripe. Tem aí também como exemplo o tamanho da bactéria do tétano, que ficaria 0, quantas casas eu tenho para andar para a direita? Vamos andar até o 1. Tenho 3, 4, 5, né? Então, ficaria em notação científica, eu andei com a vírgula até o 1. Ficaria 1 vezes 10 elevado a menos 5. Por que menos 5? Eu tenho 4 zeros aí que eu caminhei com a vírgula e mais o número 1, que também conta como uma casa decimal. Então, ficaria 1 vezes 10 elevado a menos 5. Tem aí também o exemplo, o vírus da dengue. Olha a quantidade de zeros. Pode fazerem aí como que fica em notação científica. E a bactéria Escherichia coli, né, que é uma bactéria que dá muita infecção na urina. Olha o tamanho dela. Quanto que nós temos aí? Quantos zeros que nós temos para andar com a vírgula para a direita? Temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros e mais o 6. Então, se eu considerar até o 6, poderia ficar 6 vezes 10 elevado a menos 6, né? Que são 5 zeros que eu caminhei com a vírgula e mais o número 6. Então, ficaria 6 vezes 10 elevado a menos 6. Essa é uma contextualização da importância da notação científica, né? E agora vocês podem fazer aí um jogo da memória de notação científica, que vocês podem virar as pecinhas aí e vocês vão montar os números os pares correspondentes
Na tabela aí da atividade, você tem vários números com a potência de 10 escrito em notação científica e também tem um número escrito decimal com a vírgula, que é o valor que aquela potência equivale. Então, vocês vão precisar achar os pares equivalentes, que correspondem ao mesmo valor. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.